Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Hoje vamos começar aqui o ano novo de conteúdos, depois de toda essa série de retrospectivas que foram nas últimas semanas. Eu tava com saudade de trazer um episódio um pouco mais parrudo de pesquisa por aqui, falar um pouco de história do cinema e tal. E o tópico dessa semana me veio na cabeça depois de assistir Babylon. Pra quem não tá ligado, Babylon, que tá disponível nos cinemas no momento, é o novo filme do Damien Chazelle, o mesmo diretor de La La Land e Whiplash. Ele tá indicado ao Oscar em algumas categorias técnicas, o pessoal até achava que poderia entrar em melhor filme ou talvez ter uma indicação para Margot Robbie, mas não teve. Ele teve indicações de trilha sonora, figurino e acho que mais uma outra coisinha. E ele foi um filme bastante divisível. Eu conheço pessoas que amaram e conheço pessoas que odiaram, e eu entendo completamente as razões de ambas. Eu tô no time de quem amou, por mais que o filme seja uma bagunça. Ele dura mais do que ele deveria durar. A última hora eu acho um pouco enfadonha, assim, ao contrário das primeiras 2 horas. É um filme de 3 horas, gente. O começo eu gostei muito, assim, até os 2 primeiros atos. Aí o ato final eu acho que, não sei, ficou meio esquisito pra mim. Acho que ele se alongou demais em algumas coisas. Nossa, a parte do Tobey Maguire eu tiraria completamente, porque, nossa, só serviu pra encher linguiça, na minha opinião, né? De qualquer maneira, eu me diverti muito assistindo. O tempo passou relativamente rápido, considerando a duração do filme. E eu sempre gosto de ver Hollywood e o passado, no geral, retratado de uma maneira um pouco mais crítica, um pouco mais suja, sem aquela romantização do passado como uma época boa, pura e casta e que você tem vontade de morar. O Chazelle, ele é um diretor, ele é novo, ele tem menos de 40 anos, inclusive ele tem o recorde de ser o vencedor do Oscar de direção mais jovem, quando ele ganhou por La La Land, alguns anos atrás. E ele é um cara que ele tem técnica, ele é uma pessoa muito promissora, e ele realmente gosta de cinema, então dá pra perceber, assim, que ele gosta muito da arte que ele tá fazendo. Babylon vai falar sobre a transição do cinema mudo para o cinema falado, e o foco maior tá justamente em quem não conseguiu fazer essa transição tão bem e nas dificuldades técnicas e a loucura que eram os anos 20. Muita festa descontrolada e daí para baixo. Ele tem uma estrutura que lembra um pouco Era Uma Vez em Hollywood, porque tem 3 tramas paralelas que às vezes se encontram, e tem aquele senso de você estar vendo o filme e você não sabe muito bem a história, você só tá acompanhando os personagens na vida deles. E tem 2 atores que estão nos 2 filmes, que é o Brad Pitt e a Margot Robbie, né? Ambos protagonistas das suas próprias histórias, tanto em Era Uma Vez em Hollywood, quanto aqui em Babilônia. E dos 2 eu acho que eu gostei mais de Babilônia. Inclusive, quando eu tava vendo ele, eu pensei nos 3 temas diferentes de podcast. Então, assim, isso me ajudou a ter simpatia por ele, porque ele me tirou de um bloqueio complicado. E eu acho uma experiência válida ver o filme, mesmo que vocês não gostem, porque é interessante, assim. Ele é muito peculiar em sua bagunça. Fazia muito tempo que eu não vi um filme nesse estilo. Um dos temas que eu pensei no caso é o tema do episódio de hoje, que é o Código Reis e a censura velada na Era de Ouro de Hollywood. Primeiro eu quero jogar uma reflexão aqui. Qual que é a ideia que vocês têm do passado, dos anos 30, 40, 50? Eu aposto que é uma versão mais romantizada, inspirada por novelas, filmes e histórias saudosas de parentes mais velhos que às vezes nem eles viveram nessa época direito. É normal a gente lembrar com carinho de uma época boa da nossa vida, alheios ao caos do mundo ao nosso redor, assim como eu lembro com carinho do final dos anos 90, começo dos anos 2000, porque era a minha época de infância, de descoberta, e não importava que o pessoal achava que o mundo ia acabar no ano 2000. Eu tava lá, sei lá, lendo Harry Potter, e era isso que importava. Agora, uma outra coisa é ter essa idealização de uma época que a gente nem viveu, a gente não teve nem a experiência de ter memórias boas e sente nostalgia por ela. E a culpa disso é da indústria de entretenimento. No episódio de hoje eu vou falar exclusivamente de Hollywood, a indústria cinematográfica dos Estados Unidos.
Aqui no Brasil as coisas foram um pouco diferentes, mas o cinema norte-americano está culturalmente enraizado aqui já faz um tempo e a influência tá rolando faz tempo. O cinema surgiu no final do século XIX e em pouco tempo muitas experimentações foram feitas, atraindo muitos artistas vanguardistas para testar essa nova mídia. Com o tempo foram começando a criar histórias com narrativa, né? Porque no começo o cinema ele era apenas um registro, assim como uma fotografia. E com o tempo o pessoal pensou, eu posso contar histórias com isso. E aí vira um potencial pro lucro e aí Hollywood foi estabelecida. O cinema mudo era apenas cinema, porque não havia tecnologia suficiente para embutir som no rolo dos filmes. E também porque as exibições, elas tinham som de música ao vivo e até mesmo sonoplastia algumas vezes. Então ele não era mudo, existia algum sonzinho rolando. O ritmo de produção na época era alucinado, ainda mais do que é hoje. E muita coisa acabou se perdendo por descaso ou negligência. Os filmes eles eram altamente inflamáveis e se você guardasse de um jeito meio esquisito, podia pegar fogo muito fácil. Os anos 20 foram uma época de progresso social e intelectual. A primeira onda feminista conseguiu o sufrágio feminino lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil isso só aconteceu em 1932. Mas também estava rolando várias discussões progressistas, colocações profissionais para as mulheres e outras coisas. Em consequência desses temas sendo discutidos, filmes eram feitos dentro dessa temática, porque a artista sempre teve nesse lugar de vanguarda cultural. Mas a legislação americana não via o cinema como arte, mas sim como negócio. Tanto que Hollywood não estava protegida pela famosa primeira emenda, a tal lei de liberdade de expressão que os americanos amam. Guarde essa informação que lá para frente vai fazer sentido. Mas toda a época progressista é imediatamente seguida por uma onda conservadora que está escandalizada pelas últimas conquistas da sociedade e acha que todo mundo vai pro inferno e que o mundo tá próximo do fim. Gente, o pessoal fala isso hoje, mas o pessoal tá falando isso pelo menos uns 300 anos, sabe? Então, o mundo não vai acabar por causa disso. Vai acabar por outras coisas, talvez, né? Mas não por causa disso. Mas assim, os excessos dos anos 20, eles eram excessivos, os escândalos eram bem escandalosos, rolou umas mortes suspeitas e os estúdios queriam, claro, que abafar tudo isso, assim, tava um negócio nunca antes visto e que também não acho que se repetiu tanto. Realmente os anos 20 foi um grande espetáculo de muitas maneiras, mas que nem eu falei, o estúdio ele queria esconder isso e também passar uma imagem um pouco mais refinada de suas estrelas e de sua arte, porque além de ter, é claro, pressão de grupos cristãos que eram mais fortes ainda na época, né, se isso é possível, quer dizer, hoje a gente está vendo, principalmente aqui no Brasil, mas acho que lá nos Estados Unidos também, um advento de grupos cristãos querendo, sei lá, inserir as crenças dele goela abaixo, de acordo com a lei. Mas antigamente era ainda mais forte isso. E também os produtores de cinema queriam que o cinema fosse visto como uma arte superior, que nem o teatro era visto na época. O teatro era coisa de classe média alta, classes altas, era arte com A maiúsculo, enquanto o cinema, porque ele tinha mais esse público-alvo das massas, um pouco mais massificado, ele era visto como algo inferior. Então tinha esse negócio para tentar limpar a imagem da galera para ser visto como algo mais sério e mais refinado. Estamos falando nos anos 20, o cinema é mudo, o cinema começou a ter som em 1927, mas nesse meio tempo apareceu um cara que chama Will W. Hayes. Ele era um clérigo, um político conservador, e ele acabou se tornando sinônimo dessa regulamentação. Ele acabou se tornando presidente do Motion Picture Producers and Distributors of America, o MPPPDA, que era a entidade responsável por formular o The Motion Picture Production Code, que era o nome oficial do Código Reis. Isso tudo rolou em 1929. Gente, meu inglês hoje tá péssimo. Eu juro que minha pronúncia é um pouquinho melhor, mas é que tá meio tarde, eu tô meio cansada. Não sei se dá pra perceber pela minha voz, mas vamos que vamos.
Esse código, esse tal do Código Reis, ele dizia o que não poderia ser representado de maneira nenhuma na tela e alguns tópicos sensíveis que exigiam cautela. Os filmes eles deveriam respeitar valores cristãos. A bondade deve ser recompensada, a maldade deve ser punida. Não existe espaço para um meio termo. Se algum personagem apresentar qualquer comportamento errado, por assim dizer, ele tem que pagar de algum jeito. Membros da igreja não podem ser criticados, ridicularizados ou serem alívios cômicos. Nenhuma profundidade deve ser falada, nenhuma palavra considerada de baixo calão. E nomes santos eles só podem ser falados em contexto de adoração e oração. Nudez de maneira nenhuma era permitido, mesmo fora de um contexto sexual ou apenas uma sugestão, uma silhueta que seja. Cenas de parto também eram proibidas, mesmo que a sugestão nunca podia aparecer em tela. E é claro que o mesmo vale para conteúdo sexual. Os casais eles não poderiam ser retratados na mesma cama, mesmo que ambos sejam casados e estejam completamente vestidos. Nada que aluda à sexualidade como algo bom ou natural era permitido. E assim, eu não vou nem entrar no tópico de nenhuma das letras da sigla LGBTQIA+, que claro que não podia, assim como fetiches e coisas esquisitas. Aliás, não podia nem o sexo tradicional, imagina se fosse para outros lugares, né? Até mesmo demonstrações de afeto, como beijos e abraços, eram regulados. A linha entre o aceitável e o obsceno eram muito tênues. E também não podia mostrar relações amorosas entre pessoas brancas e negras também. A violência também precisava de um cuidado especial. Ela não era proibida, mas exigia atenção. Não pode ser muito gráfica, não deveria ser glorificada e a pessoa causando devia ser punida. É engraçado que a parte de afeto e sexualidade é praticamente toda proibida e a parte da violência e as suas descrições estão na parte do pode, mas toma cuidado. Mas é assim até hoje, né? Enfim. Também era proibido pintar um retrato desfavorável de outras nações e crenças, mas isso meio que caiu por terra assim que a Segunda Guerra pegou fogo e os alemães viraram os grandes vilões do mundo. Só para finalizar essa parte, também tinha um descritivo para evitar o uso de drogas, violência com crianças e animais, críticas a instituições da sociedade, cenas de procedimentos médicos e por aí vai. É claro que essas mudanças não aconteceram do dia para a noite e elas encontraram resistência dos próprios cineastas que se viram podados. De certa maneira, era uma censura, mas era uma censura autorregulamentada. Os produtores de Hollywood acharam melhor ter isso e se regulamentar entre eles do que as coisas escalarem para um escândalo maior e o governo interferir. Então, ia ser melhor eles prepararem as coisas já dentro dos códigos do que, né, ter essa interferência externa. Em 1934, foi criado um selo de filme aprovado pelo PCA, ou seja, que está dentro das regras do Código Reis. E esse selo, ele meio que passou a ser obrigatório para os filmes de Hollywood e foi algo que impactou diretamente a distribuição deles. Isso, é claro, não afetava filmes que eram feitos fora dos grandes estúdios, filmes B, filmes independentes, mas essas obras elas já tinham uma distribuição muito, muito menor, coisa muito de nicho, ainda mais do que é hoje. Na época, os cinemas eles eram propriedades dos estúdios, então cada estúdio passava seus próprios filmes, deixando ainda mais difícil a distribuição do que quer que fosse feito fora deles ou mesmo fora do país. E assim, mesmo com todas essas regras e limitações, foram feitos excelentes filmes. O nome Era de Ouro de Hollywood não é à toa, e muitos cineastas foram bastante criativos para contornar essas regras. O final icônico de Casablanca é meio que uma consequência disso. Vamos aqui para spoilers de um filme de 80 anos. Mas assim, no final, o casal não fica junto. Por quê? Porque se eles ficassem juntos, seria adultério. E isso tá, assim, completamente fora do código. Mas o fato do casal não ter ficado junto deixa tudo ainda mais icônico. Porque é um final agridoce. E é lembrado até hoje. Até hoje, a cena final é lembrada e é estudada e ela é icônica. E é meio que por causa disso, né? Algumas pessoas chegaram a desafiar diretamente o código, como o Howard Hughes,
que ele defendeu seu faroeste The Outlaw, que acabou saindo sem o selo de aprovação. Dá pra ver esse evento no filme O Aviador, de Scorsese, que fala sobre a vida do produtor. E o Scorsese é outro que ele ama muito cinema. Dá pra ver isso muito na obra dele. É outro diretor que eu gosto bastante dos filmes. Mas assim, né, um ou outro conseguia lançar o filme sem o carimbo da PCA e conseguia distribuir ele, mas eram casos muito pontuais. Conforme os anos 50 foram chegando, mudanças sociais estavam acontecendo. Ao redor do mundo, os movimentos de cinema novo estavam começando a tomar forma e, né, isso acaba chegando em Hollywood de alguma maneira. Em 1948, baixou uma lei que acabava com esse esquema de estúdios sendo donos de cinemas, e isso causou uma grande mudança no mercado cinematográfico. E foi a partir daí que muitos filmes estrangeiros chegaram às plateias americanas com uma visão de mundo completamente diferente, falando abertamente sobre relacionamentos, sexualidade, desigualdades e outros tópicos tidos até então como delicados. A ascensão dos televisores também causou uma debandada dos cinemas, já que agora você poderia ter entretenimento em casa. O pessoal falava que o cinema ia morrer desde essa época, mas como sempre, ele conseguiu se reinventar. Em 1952, a lei que excluía filmes da primeira emenda foi revista, e desde então, produções para o cinema se tornaram protegidas pela liberdade de expressão norte-americana. Nos anos 50 também, o código teve algumas revisões para permitir que filmes como Anatomia de um Crime e Psicose fossem lançados com o selo do PCA, mesmo com um pouco mais de violência do que era normal na época. Mas teve um filme que veio e desafiou todas as convenções e se tornou um grande sucesso de público e crítica, que é um ícone até hoje, que é Quanto Mais Quente Melhor, do Billy Wilder. Ele foi lançado em 1959 e temos aqui homens vestidos de mulheres, enganando outras pessoas e se dando bem no final, assassinato, bebida, homens se apaixonando por outros homens vestidos de mulheres e a Marilyn Monroe no auge da beleza. Gente, esse filme ele é sensacional, ele continua excelente, vale muito a pena assistir, é uma comédia divertidíssima e que ele desafiou muitas coisas assim da época. Hoje é muito inocente a história dele, mas naquela época imagina o choque que não devia ser. E foi um grande sucesso, a galera amou. E tudo isso sem o selo de aprovação, meio que mostrou como estava ficando obsoleto isso. Outros filmes eles seguiram um padrão semelhante de desafiar as convenções e serem bem recebidos, até que em 1968 o código foi abandonado de vez e a associação mudou de nome e virou como a gente conhece hoje a MPAA, Motion Picture Association of America. Daí foram criadas as recomendações de faixas etárias semelhantes às que temos hoje. E foi por causa disso que o movimento de Nova Hollywood conseguiu, enfim, florescer com os seus filmes sérios, sujos e violentos dos anos 70, mas isso é um tópico para um outro programa. Esse esquema de classificação indicativa, ele sofreu algumas mudanças ao longo do tempo, mas desde 1984 ele é a mesma que existe hoje. Aliás, vocês sabiam que essa última revisão foi motivada por filmes como Gremlins, Indiana Jones, No Templo da Perdição? Eles foram lançados com a classificação PG, que significa algo como sugerimos que os pais avaliem se as crianças podem ver, algo bem subjetivo, é mais ou menos que nem o 12 anos aqui no Brasil. Mas então, os próprios pais acharam que esses filmes eles tinham um pouco de violência demais para as crianças, mas também não era uma coisa para barrar para maiores de 16 anos, que era a outra classificação. Então foi criado o PG-13, que é uma classificação intermediária que equivale ao 14 anos daqui. Para quem está curioso, né, as classificações é o G, que é para audiências no geral, equivalente ao nosso livre. O PG, que é para os pais prestarem atenção, que é mais ou menos equivalente ao 10, 12 anos nossos. O PG-13, que é o 14 anos, é um filme que talvez vai ter uma violência leve, mas sem sangue. Tem o R, que é recomendado para maiores de 16 anos, mas menores podem ir no cinema se estiverem acompanhados do responsável, que é equivalente ao nosso 16 anos.
E daí tem o NC-17, que é, tipo, proibido para menores e seria equivalente ao nosso 18 anos. São essas as classificações que tem hoje. Os filmes saem com as classificações e a gente espera que os pais que forem levar crianças no cinema vejam a classificação antes para ter uma ideia se o filme é apropriado para os seus filhos. E é assim que funciona hoje. Ao mesmo tempo que na TV aberta tem o esquema de horários. Eu acho que até às 8... a programação tem que ser livre, aí a partir das 8 pode ser 12 anos, aí para maiores é só depois das 10. Tem toda uma gradação de horários na TV aberta para classificações. E é assim hoje, né, que classificamos filmes para saber mais ou menos qual o conteúdo dele, sem a necessidade de ter um código feito por um bando de conservadores falando o que é apropriado ou não pra gente ver. Se vocês quiserem conferir alguns filmes pré-código com ideias progressistas que chocaram a sociedade conservadora da época, tendo em mente que tudo isso aconteceu quase 100 anos atrás, eu vou citar alguns aqui e se eu encontrar eles no YouTube, vou deixar os links na descrição do episódio. The Divorcee, de 1930, fala sobre divórcio. Pois é, gente, era uma palavra feia na novela até uns 20, 30 anos atrás. E aqui tem um filme mais velho que minha avó falando do tema e falando sobre relacionamentos de uma maneira não tão romantizada, diferente, né, do que aconteceu alguns anos depois. Ele foi indicado a 3 Oscars e venceu de melhor atriz para Norma Shearer. Frankenstein, de 1931, é uma das adaptações mais icônicas do livro e ele é referência até hoje quando a gente pensa na criatura. O que chocou a galera foi o complexo de Deus do cientista, mas isso é meio que um dos temas centrais da história do livro. Mas enfim, o próprio livro ele já foi recebido de um jeito meio esquisito alguns anos antes, né? Então, o que esperar de histórias que questionam a sociedade? The Public Enemy, de 1931, é um filme de gangster que critica as leis de proibição do álcool que estava rolando nos Estados Unidos, pois é isso. Teve isso, né, na história dos Estados Unidos, também, mais ou menos na mesma época. E, né, nesse filme mostra atividades criminosas que não eram exatamente punidas. O próprio protagonista, ele era um gangster, né? É incrível como filmes sobre crimes sempre foram populares. Eram populares nessa época, eram populares durante a época do Código Reis, de uma maneira diferente. E depois a Nova Hollywood era só filme de crime, praticamente. O Taxi Driver, Bonnie e Clyde. E até hoje, o Coringa. Sempre tem muitos filmes com anti-heróis e sobre, né, atividades criminosas que fascinam um pouco as pessoas, né? E eu nem tô falando de true crime, que isso é outro tópico também à parte. Pra finalizar, Red-Headed Woman, de 1932, é protagonizada pela Jean Harlow, que é uma jovem mulher ambiciosa que vai fazer de tudo pra se dar bem, de tudo mesmo. Não tem nada explícito, mas nossa, como assim uma mulher usando a sexualidade dela pra conseguir o que ela quer e tomando decisões sem perguntar pro homem antes? Nossa, que absurdo. Pois é, gente, chocou a galera esse filme na época. Quem diria? Bom, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que tenha ficado informativo, interessante o suficiente para vocês terem chegado até aqui. E espero que o meu roteiro tenha feito sentido, né? A cronologia dos fatos. Eu quero ver se eu faço mais episódios assim nessa vibe esse ano, voltar às origens. Afinal, eu criei o podcast meio que pra isso, né? E também pra dar dicas. Também gosto de fazer os episódios de dicas. Eu gosto de, às vezes, me dedicar um pouco mais, assim, porque, querendo ou não, eu fiquei várias horas pesquisando e lendo e vendo vídeos sobre o tópico, né? Pra fazer esse roteirinho aqui de, meia hora, nem isso. Então, às vezes eu não tenho esse tempo. Aí, pra isso, os episódios de... vou falar aqui de 3 filmes que eu vi esses dias. Acaba sendo um pouco mais rápido de produzir. Mas aí é semana a semana, né? Vai depender de como eu vou estar ao longo do ano. Sigam a gente no Instagram, @filme.da.semana. A gente também tem um e-mail para contato, que é o podcast filmedasemana@gmail.com. Esse e-mail, ele também é uma chave Pix, caso queira fazer alguma contribuição financeira para o nosso trabalho. Qualquer valor é aceito, qualquer valor é extremamente preciado. E por hoje é só. Até semana que vem. Tchau, tchau.